Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Chega Paracuru intensa como as cores do entardecer, suave e encantada como as noites em que os ventos ora penteiam e noutras assanham os cabelos que dançam a coreografia das suas energias eólicas. É noite em Paracuru, estrelas, nuvens desgarradas navegando a poente, e as constelações surgindo na planície praiana nascente das luzes celestiais. Nada mais universal do que as horas de Paracuru. O Flávio Sampaio conversará com Dudu de Herman. Como ela nos dirá, conversarão no campo do sensível. Aquele campo dos que são receptivos às impressões e sensações externas, sendo capazes de expressar o que existe, que conseguem captar o apreciável, o importante, que reconhece o outro e são emocionalmente favoráveis, compreensivos e solidários. O campo do sensível, tanto dos fortes sinais, quanto daqueles sutis, qual o silêncio que existe no território do tangível e do intangível. Desde que botei o pé no lugar da dança, eu jamais o tirei de lá. Aliás, eu botei os 2 pés na dança, nos dirá a Dudude, porque não apenas exercitou o acabado, como ousou modificar o cânone do modelo de dança que encontrou. Sonhar, imaginar e inventar ao lembrar Marilene Martins, que é uma escola de dança, uma artista, uma educadora. A escola de dança Marilene Martins, que se muda para seu centro transforma grupo experimental de dança, centro de dança contemporânea, onde Dudude se formou dos 10 aos 24 anos de idade. Onde aprendeu a ler o mundo através do movimento, uma escola para um corpo brasileiro que não nega suas origens, suas preciosidades ao mover-se. Assim como todos os seres viventes, estamos escrevendo uma história, mas enquanto a escrevemos, nem sempre sabemos que fazemos isso. E tem outra coisa, onde nos formamos é determinante para os caminhos que abriremos no futuro. Por isso a escola de dança da Marilene, ou da Nena, como a chama Dudude, não aportava a dança clássica, mas a dança de outro corpo, dos trópicos, das alterosas, da profundidade de um novo mundo onde a gênese deixa de ser única e passa a ser a soma de todos os genes. O Flávio Sampaio e Dudu de Herman estão falando da dança dos últimos 50 anos em Belo Horizonte, falando do Carlos Leite, do Klaus Viana, Ângel Viana, onde a Nena enxerga o que há além das montanhas. Que irá ultrapassá-las e na Baía de Todos os Santos conheceu o bailarino alemão naturalizado brasileiro Rolf Gelewski, que estudou com Mary Wigman. Assim a Dudude vai marcar a improvisação em dança a partir de estruturas musicais, saber ouvir o ritmo, os tempos com as dobras do corpo. E na própria formação dela ter acesso a professores de teatro, de músicos, de variações rítmicas como as danças primitivas e afro-brasileiras. A permanência de um trabalho localizado em Belo Horizonte é muito importante para se criar um lugar que introduza outros modos de se mover, se pensar, fazer a dança. E tem mais. Toda permanência sistemática de um trabalho se porta como a maturação de uma fruta. Há um tempo exato para se mostrar toda a sua conformação e suas linguagens de modo a se permitir a reprodução por outras pessoas.
E a Dudu se desenvolveu no final dos anos 70 e dos anos 80, onde a ditadura ainda se pressentia. Mas vai descobrir onde se conquista a liberdade, fazendo por si, se fortalecendo. Como ela levou algum tempo para entender claramente, porque a Nena nomeou uma curta coreografia de A Dor do Povo é um osso na minha garganta. Uma questão importante da dança em Minas Gerais está ligada à força de todas as artes, como o cinema, a poesia, a música, as artes plásticas, as artes cênicas de modo em geral. Por isso foi possível desenvolver a capacidade da linguagem, da estética da dança para construir outras coisas, se reconstruir, reinventar, traduzir e ampliar a visão de mundo. Diz Dudu, escolas livres, tempos finitos. Há de se inventar outros giros, outros círculos. E daí vem um legado que o Festival de Dança da Universidade de Minas Gerais e o grupo de dança Transforma deixa para a dança. O legado do encontro e das boas amizades. Especialmente o desejo no desconhecido. Se aproximar de outras artes. Criando espaços de experimentações, especialmente como o Grupo Transforma foi capaz de se desdobrar a partir dos seus membros em outros grupos, como o Grupo Corpo da família Pederneira. E por onde vem o reconhecer que isso é daqui, é o toque em nossa alma, é um sentir que não veio de outro lugar, veio daqui mesmo. Nasceu em nossas representações da realidade brasileira. Faça o seu quintal que ele vai ecoar no mundo. O papel da Marilena ao introduzir o Oscar Arraes no festival da universidade, dela ir ao Uruguai buscar a Graciela Figueroa, que forma na prática as principais lideranças da dança contemporânea brasileira atual. A esse mover-se na história da dança brasileira, a Dudu chamará a atenção do quanto é importante a costura e a formação das redes de afinidades. Tudo isso vai formando um campo de atração. Tenha colegas, faça amigos para que possamos avançar juntos. Não queiram existir sozinhos. E o Flávio e a Dudu falam sobre o grupo de dança Bem-vinda. Quando o desejo quer, ele faz acontecer. E daí a Dudu levanta um tema muito importante, que é o chamado espaço cultural. O termo nos remete a imaginar que o espaço físico em si é suficiente. Ao contrário, o espaço físico é apenas uma recepção da atividade, pois é a atividade, o fruto da mobilização, do encontro, da reflexão e da criação, que de fato faz o espaço de arte se transformar numa força motriz da cultura e, por consequência, da sociedade e da história desta sociedade. A Dudu nos apresentará 2 livros que ela publicou e que o público de Paracuru pode procurar encontrar. Um é o Caderno de Anotações, a poética do movimento no espaço de fora. É um texto escrito no momento da observação, escrito, portanto, na praça, enquanto esta era movimento de gente. O segundo livro da Dudu chama-se Ela Sentou na Cadeira, que fala, entre outras coisas, sobre modos de ação, considerações do corpo no espaço. Numa área de preservação ambiental permanente, a Dudu criou um espaço de arte e vida onde as pessoas vêm para ficar com o outro e ser o outro também. Ela se considera um ser guardiã do encontro, agir no mundo como age na arte. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Hoje nós vamos conversar com um artista que apareceu na cena da dança, na dança brasileira, na década de 70. E ela aparece como um furacão. De repente todo mundo falou dela, todo mundo sabia quem era aquela moça. Muito pela força criativa da sua arte, mas também pelo olhar inovador da sua dança. Seja bem-vinda a Paracuru, Dudu Hermann. Porque se chamavam homens, também se chamavam sons. Olha, é uma alegria imensa estar aí em Paracuru com esse mar maravilhoso e com esse movimento de dança que o meu caro amigo
colega de ofício no campo do sensível, Flávio Sampaio, me convidou para falar um pouco de como tudo isso vai se tornando realidade. Dudu, tu já esteve em Paracuru. Nós fundamos a escola de Paracuru e no mesmo ano, ou no ano seguinte, você foi a primeira figura nacional assim, da dança a vir aqui. Você se largou lá de Belo Horizonte para vir aqui só para me dizer, eu posso ajudar? Foi tão lindo esse encontro, você não imagina que a gente não esquece até hoje. Nem eu, nem aqueles meninos para qual você deu a aula. Você queria fazer uma junção do seu projeto com o nosso, que acabou não dando certo, porque o patrocinador não quis, preferiu patrocinar outra pessoa. Mas só a tua disponibilidade de vir aqui e querer fazer isso, aquilo nos deu tanta força, Dudu, de você não faz ideia de como você contribuiu para a Escola de Dança de Paracuru. Ai, mas que maravilha! Que maravilha isso, porque eu também nunca esqueci dessa minha vontade de somar junto a vocês. Para mim foi uma alegria conversar com você estava na rede, me contando um pouco de como você voltou para sua terra. E isso é maravilhoso, né? Tem coisas, tem encontros que a gente guarda nas células do coração. Né? O nosso encontro foi um desses, eu acho. Hoje, né? O nosso encontro foi um desses, porque a gente nem é tão assim conhecido. Você sempre morou em Belo Horizonte, eu morei no Rio e aqui, mas a gente se encontra, parece que a gente é amigo há muito tempo. Você me recebe em Belo Horizonte, meu Deus, de uma forma tão linda, super gentil sempre, Dudu. Eu só quero agradecer você. É essa mesma impressão que eu tenho, porque a primeira vez que eu te vi, você estava lá na escola do primeiro ato, aqui em Belo Horizonte. E a gente se olhou, conversou um pouco e seguiu adiante, né? Uhum. E depois eu recebi aquele convite maravilhoso que foi do Colégio de Dança. Mas vamos voltar aqui à vaca fria e começar de quando eu comecei, né? Eu comecei em 1969, aqui em Belo Horizonte, porque minhas irmãs entraram para uma escola que estava começando. Aí eu olhei e falei assim, aquela coisa de irmão, né? Se elas vão, por que eu não vou? Aí virei para minha mãe e falei assim, mãe, também quero. Não sabia nada, né? Nunca brinquei de princesa. Nunca... Eu queria ir porque minhas irmãs foram. Mas desde que eu coloquei o pé neste lugar, nunca mais eu tirei. Aliás, eu botei os 2 pés. Porque ali era um lugar vitaminado. Era um lugar que a gente podia sonhar, imaginar e inventar. E essa pessoa estava começando naquela época a se lançar enquanto uma escola de dança, enquanto uma artista, uma educadora, que é a Marilene Martins. Né? Marilene Martins me acompanhou desde que eu tinha 10 anos até os 24 anos, porque eu fiquei na escola de dança Marilene Martins, que logo depois mudou o nome para Transforma, Centro de Dança Contemporânea. E ela morava do lado da gente, então era fácil, porque era só atravessar a rua e eu já estava naquele lugar mágico, que eu não entendia assim, o que era que estava acontecendo. Mas eu aprendi com a Marilene, que eu vou chamar agora de Nena, a ler o mundo através do movimento. E o desejo da Nena era ter uma escola de um corpo brasileiro,
que não nega suas origens, que não nega suas preciosidades de mover. E como eu comecei aos 10 anos, eu comecei a dançar muito cedo, porque ela fez um espetáculo de final de ano que aconteceu no Teatro Marília, que é um teatro público aqui de Belo Horizonte. E ela pegou todos os alunos, que eram 18. 18 alunos. Ali teve aquele espetáculo que passou assim um pouquinho depois, já virou o Transforma Grupo Experimental de Dança. A gente, naquela época, não sabia, como todos nós, que enquanto viventes, estamos escrevendo uma história. A minha curiosidade é porque, assim, você vem de um estado onde tem um modelo muito forte, eurocêntrico, de ensino da dança. E muito, assim, por causa do Carlos Leite, que foi um excelente bailarino, um bailarino que pertenceu ao balé russo do Coronel de Basile, e que depois que se estabeleceu aí em Belo Horizonte e formou um monte de gente importante na dança do Brasil. Você Exatamente. É uma pessoa que se chama Maria de Lourdes Arruda Tavares Hermann. Isso já é nome de princesa. Então, assim, você não começou dançando as princesas, as fadas, os elfos, as uíris. Você foi vestida de gente, dançar vestida de gente. Então, como é que foi isso? Assim, o que te levou a ser desse jeito? Uma lembrança que o outro cantou. Olha, eu não pensava muito sobre isso, porque eu fui para uma escola que era um espaço potente de invenção. E a dança clássica não combinava ali. A Nena, ela tinha essa fome, e ela, igual o Klaus Viana, a Angel Viana, todos vieram do Carlos Leite. Só que o Klaus queria mais, ele ficava incomodado com aquilo. Queria mais, queria ver o que estava atrás da montanha. O Klaus cria uma nova visão para a dança, né? Ele cria uma técnica, uma metodologia de ensino que é aplicada hoje nas universidades. Com certeza. E o Klaus, ele me conheceu quando eu tinha 12 anos, a Angel também, porque eles eram meio padrinhos do Transforma. Então, toda vez que tinha prova para passar de ano, eles estavam lá. A Angel dava aula, o Klaus dava aula, e ficavam falando com a Nena, né, do que podia ser, do que podia não ser. E a Nena, nesse meio tempo, ela vai e fica 1 ano na escola da UFBA, isso nos anos 70. Em Salvador. De 71. Em Salvador. E lá ela conhece o Rolf Gelewski, que tinha vindo da Alemanha, estudou com Mary Wigman, tem isso. E ele tinha um trabalho de estruturas sonoras para se criar dança. Então tinha ali um tempero de improvisação, ainda muito novo ainda, que era sempre baseado em estrutura musical. Mas, assim, entender as frases das músicas, o tempo, a duração de um compasso, isso tudo já era aprendizado. Saber ouvir com o corpo, com as dobras do corpo. E aí, a Nena vai chamou o Isaac Bertazzi para dar aula, chamou a Carmen Paternostro, chamou o Helder Parente. As irmãs dela eram da música, então elas iam dar aula de ritmo. Ela tinha uma ponte muito grande com o teatro. Então, J. D'Angelo ia dar aula de anatomia.
E a gente tinha aula de dança moderna, de afro primitivo, de afro brasileiro, com pessoas assim altamente bacanas, tipo a Mercedes Batista. Ela estuda no Rio de Janeiro por 2 anos com a Nina Vichinina, que é o grande nome da dança contemporânea mundial. A Nina tinha um respeito da classe no mundo, ela era estabelecida no Rio de Janeiro, eu a conheci, mas ela tinha um respeito no mundo por ter sido uma bailarina que abriu um caminho para a dança contemporânea, para a dança moderna. Ela cria um método de dança moderna, e a Marilene, ela foi aluna da Nina Vichinina. Foi, e Nina fazia aqueles cruzeiros de navio, sabe, com danças brasileiras. Ela também fez isso, ela também fez televisão, sabe? Essa coisa de dançar nos programas. Mas, assim, algo fez com que ela plantasse a sua árvore aqui em Belo Horizonte. E eu, ainda bem, digo que ainda bem que ela ficou. Porque ela ficando, ela disseminou um modo de se mover, de se pensar, de se fazer dança muito distinto dessa coisa que você fala, né? Dessa coisa eurocêntrica, que a gente não estava muito preocupado com isso. Era uma escola que não tinha espelho, né? Era uma escola de faça por você mesmo. Não tinha... Geralmente você vai numa escola de dança clássica, tem lá as fotos dos bailarinos. Da minha época tinha Makarova, tinha Nureyev. E eu lembro dos professores falando, você tem que ser assim, ó. Aí eu olhava para mim e falava assim, mas como se eu sou assim? Né? De que jeito que eu vou ser desse jeito? Mas eu assim, eu comprava, porque para mim aquilo ali era vida. E foi isso que me fez mover e chegar até aqui desse jeito assim agora. E assim, teve uma vez que a Nena coreografou, e ela coreografou um Jorge Mayall, John Mayall. Era uma coreografia pequena, que ela botou o nome A Dor do Povo é um Osso na Minha Garganta. Depois ela mudou para Crime, estourando, né? E eu achei aquele nome tão estranho, porque eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu falei, a dor do povo é um osso na minha garganta, que eu confesso a você que eu fui entender depois de um tempo longo. Olha que coisa, você lança a semente, isso, mas ela tem um tempo justo para maturar. Assim na natureza e assim na arte. Exatamente, e a gente fazia trabalhos, tanto para a escola como para o grupo, que eram assim, com assuntos. Quinteto armorial, a gente usava sem parar o quinteto armorial. Coadê, Juruna Mato Sol, que era com cabaças, bacias d'água, que a gente cantava e a gente inventava. E com isso, a Nena é uma coisa muito importante, que eu acho que difere muito dos outros lugares, nesse período dos anos 70, 80, que é um período de ditadura, onde se ganhava a liberdade, fazendo por si mesmo, se fortalecendo, né? Aliás, era como a gente assumir, driblar a ditadura, era com a arte. Porque, como todos os processos ditatoriais, autoritários, eles não entendem a arte. Então, eles não sabiam mesmo do que a gente estava falando. Então, a gente podia falar o que queria. E eles ficavam... Exatamente. Isso é potência. Potência no ato, né? Também vivi esse tempo, mas fazendo teatro aqui no Ceará. Ah, pois é, então você sabe do que eu estou falando e eu acho que os nossos caros ouvintes também vão imaginar isso, né? Porque o que acontece? Ainda resiste o Festival de Inverno da UFMG.
Eu comecei a frequentar o festival em 1974. Ali a ditadura era, assim, pesada. No auge da ditadura. No auge, porque tinham os caras do DOPS com os cachorros farejadores. E ali eu tinha 14 anos. Mas aquilo ali, para mim, assim, foi um desvelamento de alegria, de encontros. Eu tenho amigos até hoje dessa época. E aí eu comecei a frequentar o festival que acontecia em Ouro Preto, como aluna, fazendo aula com várias pessoas bacanas, tudo misturado, tendo contato com o cinema, com a poesia, com a música, com a literatura, com o teatro, com as artes plásticas. E era todo mundo junto, numa trança desse fazer. E isso eu acho que muitos dos meus contemporâneos vêm com uma arte misturada. Eu não me considero uma artista de dança purista, porque é muito estímulo no sentido de linguagem, de se reinventar todo o tempo, de se desconstruir para construir, para reconstruir. Então, assim, essa ventilação de outras linguagens da cena viva está sempre no meu campo de interesse. E então eu participei do Transforma, voltando aqui, participei do Transforma de 1972 até 1982. Da escola eu entrei em 1969 e saí em 1984. Em 1985 essa escola termina. Aí, para mim, eu fico sempre lembrando: escolas livres, tempos finitos. Há de se inventar outros giros, outros círculos. E foi o que aconteceu comigo quando eu abri um estúdio. Tá, a gente vai já falar do Bem-vinda, do estúdio. Mas antes disso, eu queria te perguntar uma coisa. O que é que você acha que o Transforma e o Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais deixou, de fato, assim, como legado para a dança mineira? Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Nossa, deixou muita coisa. Porque num dos festivais deixou primeiro os encontros e as boas amizades e o desejo no desconhecido, né? Você aproximar de um artista visual, você ir ao cinema, assistir Buster Keaton, né? Assistir Buñuel aos 15, 16 anos, se deslumbrar. E um espaço de experimentação. Tem muitos artistas daqui que são filhos dessa época, no sentido de uma assinatura sensível na arte. Você podia dizer alguns, assim, pra gente, porque a dança é muito forte em Minas Gerais. Existem 3 companhias que são conhecidas nacionalmente, fora os artistas individuais, como você, que são patrimônio da dança brasileira. Ah, muito obrigada. Eu já sou dinossauro. Que nada, você é uma mulher criança. Eu sempre te olho como uma criança. Olha só o que a Nena fez. Ela foi convidada a participar de uma organização do festival. E ali era uma oportunidade para ela trazer pessoas que a interessavam também. Como foi o caso do Oscar Arraes, que é um coreógrafo argentino, que veio com a trupe dele, veio dar uma oficina e num festival ele encontrou com a família Pederneiras, que participava do grupo Transforma, que é o Rodrigo Pederneiras, a Miriam, um monte de gente ali. Ali eles se organizaram
para fazer o Maria Maria, para nascer o grupo. Quem moveu isso? Foi Marilene Martins, que trouxe Oscar Arraes. E o Grupo Corpo hoje é referência de dança nacional desse país, Brasil, e que dança pelo mundo afora. Dono de uma pesquisa maravilhosa sobre dança brasileira, que eu acho que vem daí a ideia da Marilena dançar uma dança brasileira. Eu acho que essa semente talvez nasça ali. Aonde está o germe, né? Aonde está essa vontade de fazer alguma coisa que não sei, mas uma coisa que toque, que vibre no reconhecer ali, né? Não falar, isso é daqui. Isso não veio de lugar nenhum, veio daqui mesmo. É o tal do faça do seu quintal que ele vai ecoar no mundo. É igual vocês aí, em Paracuru, né? Uma cidadezinha bacana, que tem essa paisagem do mar, né? Como potência de vida natural. Na praça da cidade. Todo tempo instigando vocês. Corpos daí andam na areia. Isso faz a maior diferença. Os corpos daqui andam no minério. Nas montanhas, corpos geográficos. Então, assim, a Nena trouxe, e aí surge o Grupo Corpo, tá na sua resistência até hoje. E aí, logo depois, tinha o Júlio Varela, que já está em outra esfera, né? Que era o promotor cultural. A gente pode pensar que naquela época, gente, não havia nenhuma lei de incentivo, não havia absolutamente nada. O negócio era a gente fazer a caixinha, as pessoas pagavam ingresso, a gente pedia colaboração nas lojas para fazer figurino, para fazer outra coisa. A gráfica também. A gente pedia para a prefeitura fazer o cartaz, pelo menos. Mas esses cartazes não tinham uma logomarca. Eles tinham o nome do trabalho e o endereço. E a público. Então, isso é uma questão para a gente pensar. Como é que esse mundo foi virando, foi mudando, umas coisas para melhor e outras nem tanto. Tem questões, sim, né? E aí, o que acontece? A Marilene foi com o Júlio Varela de Volks até o Uruguai para buscar a Graciela. A Graciela Figueroa, a Graciela Figueroa, que foi uma das principais mentoras da dança moderna e da dança contemporânea no Rio de Janeiro, professora de Débora Coker, de João Saldanha, Lia Rodrigues, vários criadores. E minha também. E sua também. Então, assim, o Brasil deve muito a essa moça uruguaia, que foi uma excelente professora. E eu queria dizer uma coisa. Quando ela foi embora do Rio de Janeiro, foi o mesmo momento em que eu comecei a dar aula. E eu herdei delas os seus alunos. E eu sou tão feliz por ter herdado delas. Débora Coker, Lia Rodrigues, João Saldanha, todas as pessoas que faziam a dança contemporânea naquele momento acontecer no Rio de Janeiro. Graciela, muito obrigado. Olha que lindo, Flávio, olha como é que a costura e a rede das afinidades vai fazendo o campo de atração. É verdade. Isso é louco, é louco, sim. Impressionante isso. O que me fez aproximar de você? Deve ser a mesma coisa que você aproximou de mim. Tem alguma coisa ali, não sei se é frequência... Cabe na nossa investigação, né? Assim, eu quero ser um pouco de você. Comigo é muito assim. E é o desejo da gente junto, né? A gente tem sempre que agradecer. Tenha colegas, faça amigos, para a gente avançar junto. Mesmo que o seu trabalho seja distinto do meu, que ainda bem, sim, façam trabalhos, porque assim você também nos dá força para continuar.
não queiram existir sozinhos, né? É verdade. Mas, Dudu, em 1992, tu cria a Bem-vinda. A Bem-vinda, que foi a sua companhia durante muito tempo, né? Você criou toda a tua criação, assim, todo o teu processo criativo passa por essa companhia de dança e que se apresenta no Brasil inteiro. Eu mesmo assisti um espetáculo teu em Joinville que me emocionou muito. Como é que foi trabalhar na Bem-vinda? A primeira vez que eu coreografei foi para o Grupo Transforma. Foi em 1981. Eu fiz Escolha Seu Sonho. Ali a Nena me empurrou para eu assumir isso. E eu fui. Na ingenuidade eu fui. Aí passou um tempinho antes da Bem-vinda, a gente criou a Companhia Absurda, junto com Ed Ribeiro, que é do teatro, um diretor que eu amo de paixão. E ali a gente fez o Universo Beckett. Eu fiz Bing, que eram 3 obras e uma licença poética da obra de Samuel Beckett. Aí, nisso, eu fui trabalhar no Palácio das Artes, porque o professor Carlos Leite me convidou para dar aula de dança moderna para os bailarinos que até então faziam a aula só de dança clássica. Então, ele estava percebendo que o vento estava mudando, que precisava de ter uma quebra, um outro arejamento dos modos de se inventar dança. Talvez até dos modos eurocêntricos. Que homem sábio. E daí? Que homem sábio. Que sábio. Assim, eu sou apaixonado por ele, a gente já fez algumas entrevistas que falamos dele aqui nesse programa. E eu sou cada vez mais um fã do Carlos Leite. Eu o conheci muito velhinho, porque... assim, uma vez só, quando dancei em Belo Horizonte com o Balé do Teatro Municipal. Ele ainda era vivo, mas assim, o que eu sei dele após isso me torna uma pessoa tem um respeito enorme por ele. Aí é essa coisa, né? Quem finca bandeira faz a maior diferença. Não é? É verdade. E a gente teve esse movimento em Belo Horizonte e o Transforma, ele nasce como um lugar um pouco diferenciado das escolas até então. Então, em 88, a gente faz esse Universo Beckett. Aí, depois eu entro para o Palácio das Artes. E aí você vai pensando assim, gente, eu não estou cabendo em escolas mais. Eu preciso arranjar um jeito. Aí eu abro o meu estúdio, mas eu começo com as pessoas que faziam aula comigo, são vários artistas já, muitos dão aula já nas universidades, são artistas plásticos. Assim, dessa primeira formação, que começou primeiro com companhia de dança do Dudu de Herman, porque eu não sabia de nada. Você tem que abrir uma firma, você tem que fazer isso. Aí eu ia e fazia. Depois que a ficha caía, né? Olha o que eu estou fazendo. Você precisa ter nota fiscal. Aí ele vai, meu Deus, como é que é? Eu entrei numa escola só para dançar. De repente você vira um monte de coisa que você sabe muito bem, né? Sim. Até programa de rádio, olha só que lindo, né? A gente vai multiplicando. Hoje eu falo que eu sou uma artista de danças e coisas e derivantes. Eu vou roubar de você isso aí. Pode roubar. Eu querer chegar nesse lugar também. E aí, o que aconteceu? Esses estudantes de dança falaram assim, Dudu, vamos fazer um trabalho, você dirige. Eu falei, então tá, vamos fazer. E a gente ensaiava na Escola do Corpo, eu ainda não tinha meu estúdio. Aí ensaiava lá no primeiro ato também, a Sueli sempre foi cortês, né, gentil de me abrir o espaço, o corpo também. E aí sai o primeiro trabalho, que é Arrotos e Desejos,
que é baseado num assunto de arrotos sintomais de desejos engolidos. Meu Deus! Aí esse trabalho a gente vai dançar em São Paulo, vamos dançar no Rio. Aí a vida começa a fluir, né? Tá valendo. E depois eu fiz um outro que chamava Plus, Intercessões Barrocas em Andamento Latino. Né? Aí, depois disso, eu sou quase assim, movida a abrir um estúdio, que era um grande loft, assim, era um espaço muito bacana, que na época eu tinha 7.000 na poupança e tinha uma amiga arquiteta. Falei assim, vamos lá para você ver se esse dinheiro que eu tenho dá para a gente transformar esse espaço. Porque eu cheguei lá e falei, é aqui, mas não tinha banheiro, o piso era todo esburacado, né? E ficou lindo. Isso é muito bom dizer para todos que estão ouvindo a gente, que quando o desejo quer, ele faz acontecer. Esse é o núcleo de estudos corporais, estúdio do Dodi Herman, nasce nesse lugar. Ele nasce em 1992 e aí eu fico lá até 2007. Nossa, mas eu já estava meio curtida de saber que escolas livres têm tempos finitos, né? Já estava ali sabendo. E ali no estúdio era um campo nutritivo para todos os artistas, seja do teatro, da dança. Por exemplo, o Espanca, que era um grupo de teatro, nasceu ali, ensaiando ali no estúdio. Muita gente, a Fernanda Lippe, ensaiava ali com seus trabalhos, né? E eu fazia muito o que a Nena fazia, de trazer pessoas que primeiramente me interessavam e que poderiam alargar a percepção dos modos de mover nesses tempos atuais. Então eu trago a Isabel Tica Lemos, né, a Adriana Greck, o Giovanni Aguiar, né, a Rose Acras. Vou trazendo pessoas para as pessoas irem experimentando, né, o DMC. E isso faz do estúdio uma fonte nutridora. Mas eu era secretária, eu que ia levar na contadora as coisas, eu ia dar aula, atendia telefone, ensaiava, dançava, dava aula, ensaiava, dançava, dava aula. Uma loucura! Uma loucura! E não tinha computador nessa época, né, gente? Vamos combinar aí. O computador vem um pouquinho depois. Mas chega o fax, né? Quando chega o fax, é aquela sensação que você manda que você era rapidíssimo, que podia mandar suas notícias imediatamente para alguém. Eu lembro desse tempo, verdade. Isso era lindo, né? Eu tenho saudade desse fax. Tenho saudade do telefone fixo, que você sentava para conversar e que aquela hora era a hora. Tenho saudade da carta. Então eu tenho saudade de várias coisas, da simplicidade do existir, né? E do tempo mais tranquilo. Dudu, quando você fecha o estúdio, você vai para o Centro Coreográfico de Orleans, na França, com uma bolsa do Ministério da Cultura. Como é que foi essa tua experiência na França? Porque eu sei que depois você traz um outro estúdio. Eu fiz um trabalho uma vez, exato, vou contar. Aí eu fiz um trabalho uma vez, que foi eu conheci o José Snage, que ele veio aqui no FIT, que é o Festival Internacional de Teatro, e ele deu uma oficina. Eu me apaixonei pelos modos dele de fazer, dessas coisas, mas depois ele foi no primeiro ato também, eu fiz um curso. E naquele momento, que era 1999, 2000, eu acho que era 2000, eu já estava um pouco fora da casinha, sabe? Muito assim, cansada, desestimulada.
e olhando sem um horizonte, né, que pudesse dar a nossa sobrevivência. A maior parte da minha sobrevivência foi sempre dar aulas. Aí eu cheguei para o NAD e falei assim, NAD, você me aceitaria lá no Centro Coreográfico de Orleans, que eu estou concorrendo à Bolsa Virtuose, que não existe mais, gente. Sim. Vamos ver se volta, gente. Vamos torcer para esse Brasil mudar e virar um Brasil com frescor. Essa Bolsa Virtuose, você conhece ela, né? Sim. Ela durou um tempo bom, muitos artistas puderam fazer uso disso. Sim. E que era uma bolsa para artistas. Artistas consolidados, assim, artistas que já tivessem um bom trabalho. Um caminho. E ele não precisava estar vinculado à universidade. Então tinha o meu perfil. Aí o NAD falou, claro, você pode ir, que não sei o quê. Aí eu concorri a essa bolsa, que eu já tinha concorrido outras vezes, mas não tinha passado. E ganhei. Aquilo para mim foi, uau, thank you God. Obrigada, meu Deus do céu. E eu realmente estava num momento bem assim, uau, né? Entendam esse uau. E aí eu fiz, o último trabalho que eu fiz antes de ir foi barrocando. Barrocar um Brasil de fé na vida, que era misturado a toda fé na vida, onde se celebra a vida. Então era aniversário, era campo de futebol, era igreja, era festa do Preto Velho. A gente fez uma pesquisa maravilhosa desse corpo, mas esse trabalho morreu na praia, porque eu já não estava muito bem. Fizemos um edital para circular com ele não foi aprovado, tivemos dinheiro para montar, mas não tivemos dinheiro para circular. Eram 11 pessoas. Nossa, 5 músicos e 5 dançantes, mais o técnico de luz, né? E é bom lembrar que eu sempre entrava para dançar para economizar, né? Eu falei, não, deixa eu entrar aqui, porque fica mais barato eu entrando. Fica mais barato eu coreografando. Fica mais barato eu fazendo as coisas, né? Que precisava fazer para um espetáculo ser montado. E isso é uma escola, gente, que é da vida. Mas fora isso, eu tenho várias escolas de movimento no meu corpo. Então é uma mistura. Mas eu posso te dizer que antes de eu ir para a França, aí eu fui para a França. Fiquei lá 7 meses, sendo aluna, sendo estudante. Vocês não imaginam a fome que eu tinha de ficar nesse lugar. Só de fazer aula, de conhecer os pensares de cada proposta. Mas o que me interessava muito é o lugar do estudo da improvisação, porque eu conheci Kate Duck em 1996, que eu chamei ela para o Festival de Inverno. Na hora que ela começa a aula, eu falo, gente, eu também faço isso, eu penso parecido. Ali eu sinto que nós tivemos um encontro, porque ela é minha mestra de improvisação, que aí a gente tem que desmanchar os territórios, desmanchar os modos de pensar geograficamente e se colocar como pessoa de mundo, porque a gente tem muitos afins por esse mundão afora. Talvez tenha uma pessoa lá na Groenlândia que pense parecido a nós. Tem uma pessoa lá na ponta da Itália, no Senegal, que pensa parecido a nós. Tem uma pessoa no Amazonas, né, no Peru. Então, essas coisas que nos afinam. E conexões, né, conexões que nos juntam, que nos unem. Verdade. Participamos desse mesmo corpo, né? Um corpo que quer mover, que quer fazer algo que não sabe.
está se encaminhando para os últimos 5 minutos, passa rapidinho. Nossa, E eu ainda queria falar do agora. teu livro, eu queria falar do estúdio de... Agora. Do estúdio Gente, por de aí. Brumadinho, que é maravilhoso. Nossa senhora, eu também sou ativista ambiental, gente. Sou ativista ambiental de bater bandeira. Isso, fala um pouco do teu estúdio e a gente termina com o livro. Pois é. Tudo é Nossa, maravilhoso, então é um vamos lugar lá. lindíssimo Aí, em gente, Brumadinho. aí muita coisa aconteceu, dança aqui, dança ali, dança colar. Quando eu volto da França, eu volto com o desejo de fazer uma pesquisa que eu ganhei via Fundação Vitae, que era Bolsas Vitae de Artes, que não existe mais também, e era uma bolsa maravilhosa, que eu entro com a pesquisa Poética de um Andarilho, a escrita no espaço de fora. Então eu vou transformar uma praça pública numa sala de dança. E ali tudo que eu via mover era dança. E a minha proposta era ir fazendo notações na minha experiência da simplicidade desse mover. Do jeito que eu entendia, escrevia. E fui fazendo, fui escrevendo, isso durou 1 ano. E 8 anos depois eu consigo um patrocínio, foi meu único patrocínio via a Lei Rouanet, que eu consegui. E aí eu faço o caderno de notações, a poética do movimento no espaço de fora, que são escritas partidas do tempo do agora, quando você está na experiência. Então, eu só escrevia na praça. E esse livro é um livro muito bacana. Quem ficar interessado pode perguntar para o Flávio aí, que ele me fala. Aí, em 2019, eu fiz 50 anos de carreira e lancei um segundo livro, que chama Ela Sentou na Cadeira, que são escritos de vários tempos sobre improvisação, sobre os modos de viver, de existir, sobre considerações do corpo no espaço. Então, assim, agora eu estou escrevedora, gente. Que bacana, mas as pessoas precisam ler sobre dança. Porque a gente acha que dançar é só movimentar o corpo. Mas nesse programa a gente está dançando. É um programa que fala de dança. Então, nós e o público dançamos juntos com a sua voz. E pela intensidade da voz, a pessoa já sente o corpo, né, Flávio? É verdade. Né? Outra coisa, aí o que aconteceu, gente? Respira aí, que aconteceu uma coisa maravilhosa também. Pois fala pra gente. Em 2007, 2008, não sei quando, eu fui lá no Inhotim, que ainda não tinha sido aberto, com uma amiga minha, e olhei para um galpão e falei, nossa, meu desejo de consumo era ter um galpão desse. Nessa época eu estava casada, aí meu companheiro, né, a gente comprou uma casa aqui em Casa Branca, um espaço grande, com floresta, com APP, área de preservação permanente, aí que eu vou virando cada vez mais ativista. E aí um belo dia ele falou, vamos construir um espaço para você treinar, para você criar seus trabalhos. Aí eu falei, ué, será? Vamos. Nessa época eu já estava assim também, naquele jeito. Antes de ir para a França eu também estava meio naquele jeito. Mas nessa época eu tinha acabado de fechar o estúdio e estava sem trabalho algum, sem horizonte também. Aí eu falei assim, ué, vamos então, né? E a encomenda saiu melhor do que o desejo, gente. Porque parecia que o espaço estava esperando isso. Missão de mundo do ateliê. Fortalecer a comunidade sensível. Então aqui as pessoas vêm para cá para se nutrir, verdificar, viver de arte, experimentar a arte em si, sem nenhuma recomendação, mas de fazer amizade, de travar relações. Então, é um lugar de fortalecimento para todos nós, dessa comunidade sensível,
Brasil, Planeta, Mundo. Isso aconteceu em 2010 e segue até hoje, 2022, né? Sendo um lugar que você vem disponível para estar com o outro e ser o outro também. Então é isso. Muita gente fala desse espaço, eu não conheço, só conheço por filmes, por fotografia, mas muita gente me fala desse espaço e muita gente me diz que só você poderia ter um espaço assim, que ele é a sua alma, ele só existe por sua causa, porque não é só o lugar lindo que é no meio de uma floresta, é quase inserido dentro de uma floresta, né? Porque a floresta ela está em redor ali, como quem abraça aquele lugar. Mas é você, Dudu, é o seu jeito. De você ser a guardiã também, de você querer o encontro e o fortalecimento da arte nesse nosso país tão rico e tão maltratado, né? Do desejo de pertencimento de cada um de nós, fazer nossos trabalhos com um certo orgulho e dignidade, né? Se atrever, seja atrevido, né, a se reinventar todo o tempo, nascido aqui mesmo, sem o menor problema, né? Então, eu levo isso como missão também, de fazer esses ajuntamentos, né, esses amalgamentos, para que a gente possa ficar forte, corajoso e honrar a palavra da arte, né? Ser realmente um artista. Lembrando sempre que você, antes de ser artista, você é pessoa de mundo. E que você é um artista como você é como pessoa. Não tem como separar essas duas coisas. Não, exatamente. É a extensão do outro, né? Você age na arte como você age na vida. Não é assim, Dudu? Eu penso dessa forma. É igualzinho você. Dudu, infelizmente a gente chega no fim. Eu quero dizer que assim, você está perto do Inhotim. É maravilhoso, porque aquilo lá é o maior museu ao céu aberto do mundo. E você, eu acho que tem uma energia que se conecta com você, que é muito linda. Queria também dizer para você que você durante algum tempo teve uma parceria com uma pessoa que é lindíssima, que eu tive o prazer de ser seu professor, que é a Isabel Stuart, a quem eu mando um beijo enorme. Eu sei que eu ia falar dela porque ela é minha parceira aqui também. Sou madrinha da Joana, filha dela. Ela tem você no coração, igual eu tenho também. Né? E vamos ainda fazer outras coisas. Eu quero ir muito em Paracuru, dançar na praça, dançar na beirada do mar. Eu estou me especializando em desorganizações de corpos, para que esses corpos possam se renovar e ficar mais potentes, né? Com certeza, será muito bem-vinda. Aliás, essa palavra bem-vinda, ela parece muito com você. E eu estou dizendo ela do coração, Dudu, você seria muito bem-vinda muito obrigada. Na nossa cidade, nossa escola. Quando pus o nome da minha companhia de bem-vinda, eu fiquei escutando qual palavra que eu falava demais. Todo mundo que chegava lá, eu falava assim, seja bem-vindo, bem-vinda, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu falei, gente, vamos fazer bem-vinda, companhia de dança. Pois você será muito bem-vinda em Paracuru, agora que as pessoas já conhecem a sua trajetória, um pouco da sua vida. Você pode ser muito bem-vinda ao mercado, à praça, à praia, né? São os lugares de trânsito da nossa cidade e todos vão receber muito bem. Né? E aos corpos que dançam. Dudu, muito obrigado, tá? Um prazer enorme. É o mesmo que eu digo a você. E eu queria só falar para as pessoas procurarem lá no Spotify o meu podcast Coisas de Dudu, de Café da Tarde, que tem entrevista com a Sônia Mota, com a Célia Gouveia, com várias pessoas bacanas, com assuntos bem disparadores, deslizantes, desredeados.
tá? Obrigado, Dudu. Um beijo enorme para você, tá? Beijo grande, muito obrigada aí. Força e fé, vamos seguir e vencer. Muita gente fala desse espaço, eu não conheço, só conheço por filmes, por fotografia, mas muita gente me fala desse espaço e muita gente me diz que só você poderia ter um espaço assim, que ele é a sua alma, ele só existe por sua causa, porque não é só o lugar lindo que é no meio de uma floresta, é quase inserido dentro de uma floresta, né? Porque a floresta ela está em redor ali, com quem abraça aquele lugar. Mas é você, Dudu, é o seu jeito. De você ser a guardiã também, de você querer o encontro e o fortalecimento da arte nesse nosso país tão rico e tão maltratado, né? Do desejo de pertencimento de cada um de nós, fazer nossos trabalhos com um certo orgulho e dignidade, né? Se atrever, seja atrevido, né? A se reinventar todo o tempo, nascido aqui mesmo, sem o menor problema, né? Então, eu levo isso como missão também, de fazer esses ajuntamentos, né? Esses amalgamentos, para que a gente possa ficar forte, corajoso e honrar a palavra da arte, né? Ser realmente um artista. Lembrando sempre que você, antes de ser artista, é pessoa de mundo. E que você é um artista como você é como pessoa. Não tem como separar essas duas coisas. Não, exatamente. É a extensão do outro, né? Você age na arte como você age na vida. Não é assim, Dudu? Eu penso dessa forma. É igualzinho você. Dudu, infelizmente a gente chega no fim. Eu quero dizer que assim, você está perto do Inhotim. É maravilhoso, porque aquilo lá é o maior museu ao céu aberto do mundo. E você, eu acho que tem uma energia que se conecta com você, que é muito linda. Queria também dizer para você que você durante algum tempo teve uma parceria com uma pessoa que é lindíssima, que eu tive o prazer de ser seu professor, que é a Isabel Stuart, a quem eu mando um beijo enorme. Eu sei que eu ia falar dela, porque ela é minha parceira aqui também. Sou madrinha da Joana, filha dela. Ela tem você no coração, igual eu tenho também, né? E vamos ainda fazer outras coisas. Eu quero ir muito em Paracuru, dançar na praça, dançar na beirada do mar. Eu estou me especializando em desorganizações de corpos, para que esses corpos possam se renovar e ficar mais potentes, né? Com certeza, será muito bem-vinda. Aliás, essa palavra bem-vinda, ela parece muito com você. E eu estou dizendo ela do coração, Dudu. Você seria muito bem-vinda muito obrigada. Na nossa cidade, quando na nossa escola. Quando pus o nome da minha companhia de bem-vinda, eu fiquei escutando qual palavra que eu falava demais. Todo mundo que chegava lá, eu falava assim, seja bem-vindo, bem-vinda, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu falei, gente, vamos fazer bem-vinda, companhia de dança. Pois você será muito bem-vinda em Paracuru, agora que as pessoas já conhecem a sua trajetória, um pouco da sua vida. Você pode ser muito bem-vinda ao mercado, à praça, à praia, né? São os lugares de trânsito da nossa cidade e todos vão receber muito bem. Né? E aos corpos que dançam. Dudu, muito obrigado, tá? Um prazer enorme. É o mesmo que eu digo a você. E eu queria só falar para as pessoas procurarem lá no Spotify o meu podcast Coisas de Dudu, de Café da Tarde, que tem entrevista com a Sônia Mota, com a Célia Gouveia, com várias pessoas bacanas, com assuntos bem disparadores, deslizantes, desredeados. Tá? Obrigado, Dudu. Um beijo enorme para você, tá? Beijo grande. Muito obrigada aí. Força e fé. Vamos seguir e vencer. E você nem viu a lua cheia que eu
guardei, a lua cheia que eu esperei. Você nem viu, você nem viu, você nem viu, você nem viu. Vivo só velocidade, forte praia minha cidade.